Muito bem, meus amigos do YouTube, de volta. Vamos então com a quinta parte do nosso vídeo, né? Tema Roberto Carlos, né? E a sua história, né? Os meus vídeos no meu canal, eu procuro fazer um vídeo sem vinhetas, sem introdução, para ficar uma coisa mais direta, né? Porque eu analiso por mim, que estou sempre assistindo alguns vídeos no YouTube, estou sempre, né, assistindo muitos vídeos de muitos canais assim que voltados para música, né? Estou sempre, né, procurando até a título de pesquisa, né, para eu poder utilizar, abordar alguns assuntos, alguns temas nos meus vídeos do meu canal. Eu procuro estar sempre, né, assistindo muitos vídeos, lógico, daquilo que me interessa, que nos interessa, né, que é falar de música. Então eu estou sempre pesquisando. E tem sempre aqueles vídeos, né, assim no canal, de muitas pessoas que tem aquela introdução longa, às vezes aquela vinheta que entra, e o que, que as pessoas acabam fazendo, né? Acabam, né? Já não basta os comerciais que rola, né, às vezes no meio do YouTube, e o pessoal sempre pula essa parte, né? Aí, às vezes, alguns canais, né, de algumas pessoas, né, eles colocam uma vinheta longa na introdução ali, botam uma vinheta grande. Aí, o que que a pessoa faz? A pessoa já... Eu sou um que tô, eu já adianto logo. Pula a parte da vinheta porque quero ir direto ao assunto, né? E eu já pensei em colocar vinheta na introdução dos meus vídeos, mas eu pensei, não, vamos direto ao assunto que é melhor, que aí a pessoa não precisa pular a introdução. Então vamos lá. Dando sequência aqui a sequência de vídeos, né, falando da carreira do rei Roberto Carlos, né, comentando algumas coisas, ajudando a esclarecer, até mesmo a entender, né, essa galera aí que começou a de repente acompanhar de um tempo para cá o Roberto, né, começou a ter interesse em comprar os seus discos, em correr atrás de sebos, de lojas de disco usado, essa coisa toda, pesquisar nas feiras, né, a buscar, correr atrás desses discos, né? Então, tentando entender algumas coisas aí, a gente, com esse vídeo aqui, o anterior eu falei alguma coisa aí da discografia a partir dos anos 80, alguns detalhes, e tem gente que às vezes se pergunta, principalmente colecionadores, né? Eles vão aos sebos e assim como eu vou, e ver muito disco do Roberto Carlos. Tem muita, sempre nos sebos, nos lugares que vende disco usado, brechó, sempre tem alguns discos do Roberto perdido lá. E principalmente do início da década de 80 em diante, né? Se encontra muitos, né? Muito, porque o Roberto ele vendeu muito disco. Então eu tenho aqui uma lista da Wikipédia, né? Só para vocês terem uma ideia, vou passar para vocês aqui rapidamente a lista dos maiores vendedores de disco do Brasil, né? Creio eu, atualizada, que eu pesquisei lá essa semana. Veja bem, em primeiro lugar aparece o rei Roberto Carlos, né? Então eles colocam a data que a pessoa ou o artista deu início, né, à sua carreira, né, começou a fazer sucesso, ou até a data presente ou até a data de falecimento de determinado artista, né? Então vamos lá. Eu anotei, fiz algumas anotações aqui no meu caderninho, né? Então, em primeiro lugar, vem logo de cara o Roberto Carlos, né? Como o maior vendedor de disco do Brasil até hoje, desde o início da sua carreira, de 1959, no seu primeiro 78 RPM que ele gravou, né, em 1959, até a data presente soma-se 140 milhões de discos, né? O total aí de toda a sua carreira ao longo desses anos, né, desde o primeiro compacto, ou melhor, desde o primeiro 78 RPM, não confundir 78 RPM com compacto, né, deixar isso claro. 140 milhões de discos vendidos até hoje. Então ele aparece no topo da lista em primeiro lugar como o maior vendedor. Segundo lugar aparece o Nelson Gonçalves, de 1941, quando ele começou, até o seu falecimento, em 1998. Então, consta como segundo lugar com 75 milhões de discos vendidos. Terceiro lugar vem Ângela Maria, que iniciou em 1948 e faleceu no ano de 2018. Até hoje tem registrado a quantidade de 60 milhões de discos, né? Em quarto lugar aparece a Rita Lee, que surgiu em 1963, até, né, continua viva, né, aí está, né, presente.
até a data presente, 55 milhões de discos, a soma, né? Quinto lugar aparece Benito de Paula, surgiu em 1966, né? Está vivo ainda até a data presente, com a somatória de 50 milhões de discos, né? Em sexto lugar aparece a dupla caipira Tonico e Tinoco, né? Que surgiu em 1930 e teve aí até 1994, acho que foi, eu não me lembro agora qual dos dois que faleceu primeiro, né? Acho que foi o Tonico, né? Aí depois foi o Tinoco. Então a somatória de tudo que eles venderam até hoje soma-se 50 milhões de discos também. O sétimo lugar aparece a Xuxa, né? Que dali de 1984, quando ela começou a gravar alguns discos, até a data presente, soma também 50 milhões de discos. Legião Urbana aparece, aí depois mais à frente, mais abaixo, eu pulei aqui alguns artistas, porque depois vem Nelson Ned, vem outros artistas, vem Zezé de Camargo. Aí eu destaquei aqui Legião Urbana, né, com 25 milhões de discos até hoje. Amado Batista, que surgiu em 1975 e até a data presente vendeu 22 milhões de discos, tá? E por último aqui eu marquei, lógico que tem muitos mais artistas, eu marquei Ivete Sangalo, de 1993 até a data presente, 20 milhões de discos, ok? Então, em primeiro lugar aparece aqui o Robertão, né? Invicto, né? Como o maior vendedor de discos da história do Brasil até hoje, né? Então, logicamente que essa lista é imensa, tem outros artistas também, eu só coloquei ali o básico, né? Eu dei uma resumida ali para o pessoal ter uma ideia. Agora, voltando aos anos 80, né? Vamos lá. Início dos anos 80, como eu falei no vídeo anterior, na quarta parte, né? Que eu comecei a explicar sobre a discografia dos anos 80, porque justamente a década mais criticada musicalmente, ou de criação de músicas, de lançamento de disco, por muita gente aí que pegou depois ou acompanhou na época, né, foi justamente dos anos 80 em diante que foi crescendo a vendagem de discos, né? Ano a ano, chegava o Natal, era o presente preferido dos brasileiros, era o presente de Natal preferido de muita gente, né? Era presente de amigo oculto, né? Então era assim, chegava o fim do ano, eu peguei essa época, né? Enfim, então eu me lembro que era uma correria atrás das lojas de disco, as lojas de disco já faziam encomendas antecipadas, né? Dos LPs do Roberto, os discos do Roberto já saíam no final do ano com uma tiragem garantida de venda para as lojas de 2 milhões de cópias, né? Então era uma loucura. Chegava o final de ano, começava a se ouvir as músicas novas do Roberto, a galera já começava a ficar curiosa para saber qual seria o hit novo, como era a capa do disco. Apesar de que há uma certa semelhança, né, ali na década de 80 entre uma capa e outra dos discos do Roberto. O Roberto começou a seguir um padrão ali de foto, de fotografia, de capa de disco que se assemelha muito uma à outra, né? Mas mesmo assim o Roberto começou a vender muito mesmo. Todo final de ano, Natal, não tinha Natal sem Roberto Carlos, né? Assistia o especial de fim de ano e era uma loucura. Então era assim, uma coisa que eu peguei, que eu vi, eu passava em frente às lojas de disco, aqueles pôster na parede e tal. E o início dos anos 80 marca esse disco aqui com vários sucessos, né? Isso aqui, eu me lembro, eu era garoto, era assim, quando foi lançado esse disco, né? Eu passava nas lojas de disco, passava na casa do vizinho, na casa das pessoas, né? Nas festas de fim de ano, entendeu? Era certo de estar tocando Roberto Carlos. Esse disco aqui foi uma coisa de louco, né? Então a galera que vê, muitas das vezes, discos do Roberto a rodo nos sebos, é porque o Roberto vendeu muito mesmo. E, lógico, a tendência a aparecer nos sebos são mais discos do Roberto. Aqui essa edição com a contracapa com a foto pequena, tá? Eu já mostrei até no vídeo passado uma comparação desse disco, porque teve uma tiragem que saiu com a foto grande. Olha aqui, eu acho que eu já cheguei a mostrar isso num vídeo passado. Então eu tenho aqui as duas edições, para quem não conhece, para quem nunca viu. Olha aí, ó, as duas edições, né? Essa daqui é a mais comum de se ver, que foi a que prevaleceu depois, e essa daqui é a mais rara. Essa aqui é muito rara de encontrar mesmo, né? Essa daqui, já ouvi comentários que seria a primeira tiragem, outros falam que é a segunda tiragem, só com essa foto grande, entendeu? Então eu tenho essa edição curiosa para mostrar para vocês aqui.
E antes desse LP, inclusive, saiu em inglês. Esse aqui foi em meados do ano de 81, né? Roberto lançou um disco em inglês, né? Parou por aqui mesmo, né? Resolveu não lançar mais nada em inglês depois, né? É um disco também que muitos colecionadores, muita gente às vezes, né, que ouve o Roberto Carlos ou que conhece o Roberto Carlos não conhece, né? Muita gente está começando a colecionar agora. E por aí foi, né? Esse aqui é o de 82, teve Fera Ferida, grande sucesso de tocar nas rádios, Fera Ferida, é, Meus Amores da Televisão, Amiga, tem uma participação da Maria Bethânia na faixa Amiga, né? E eu aproveito para mostrar aqui uma edição da Espanha, né? É uma edição da Espanha, toda em espanhol, que a foto da capa é diferente. Olha aí, ó. Né? Vou mostrar aqui a contracapa, tá? Olha aí. Usaram fotografias diferentes para o LP da Espanha, todo gravado em espanhol. Mesmo repertório, mas todo gravado em espanhol. Então, para vocês verem como era esse período aí. E o Roberto, muitas das vezes, foi comparado a outros artistas ao longo dos anos, e muita gente dizia que surgiu um cantor novo e se comentava, não, esse cantor aí vai derrubar o Roberto Carlos. E isso sempre foi desde a época da Jovem Guarda. Veio o Rony Von, veio o Paulo Sérgio, depois, né, nos anos 60 ali, aquela comparação, esse aí vai derrubar o Roberto Carlos, esse aí vai derrubar o trono do Roberto. E o Roberto sempre permaneceu na dele ali. Depois dos anos 70 surgiu outros artistas imitando o Roberto, o estilo de cantar, veio o Ricardo Braga, né, veio tantos outros, né, imitando ali no estilo Fernando Mendes, José Augusto, imitando o jeito de cantar, o jeito, né, o estilo de música, de composição, né? E nos anos 80 surgiu um rival da mesma gravadora que foi o Julio Iglesias, né? Esse aqui surgiu, né, aqui no Brasil, né, chegou aqui no Brasil no início dos anos 80, esse disco aqui foi muito vendido também, o pessoal fala aí nos sebos, né? Ah, nos sebos tem muito disco do Julio Iglesias, porque também foi um cara que vendeu muito aqui no Brasil, ali no início dos anos 80 e ao longo dos anos 80. Então, foi um cantor também que na época muito se falou, esse aí agora vai derrubar o trono do Roberto, né? Eu tenho aqui, né, alguns LPs dos anos 80, né, os mais vendidos do Julio, né? Olha aí, ó. E da mesma gravadora que o Roberto, né? Então, durante muitos anos ali, ficou aquela rivalidade entre os dois, né? E eu ouvia muitos programas de rádio, tinha programas de rádio que faziam ali 1 hora, 2 horas com músicas só do Roberto Carlos e Julio Iglesias, então ficou aquela disputa durante muitos anos ali, muita gente dizia, né, que o Julio ia desbancar, né, o Roberto, e o Julio chegou até a vender mais discos no mundo, né? O Julio hoje em dia, atualmente, ele é conhecido mundialmente e ele já vendeu, me parece, mais de 350 milhões de cópias no mundo inteiro. Acho que a última vez que eu vi alguma notícia do tipo foi mais ou menos essa. Então existia aquela rivalidade, mas passou o Julio, passou aquela onda de Julio Iglesias, atravessou ali os anos 80, né, pau a pau ali com o Roberto em vendagem de disco naquela época, e o Roberto continua aí de boa, né, com a sua carreira, né, e essa coisa que eu queria mostrar para vocês, esses detalhes, né, que também surgiu ali o Julio Iglesias, né, que fez muito sucesso também aqui no Brasil, as rádios tocavam, se ouvia tocar Julio Iglesias em tudo quanto era lugar, entendeu? Então esse período também passou, né, e o Roberto permaneceu ali. Um detalhe, no ano de 87, surgiu uma ideia ali da gravadora, até mesmo do Julio, de gravar um disco junto com o Roberto Carlos. O Julio gravaria as músicas do Roberto, cantaria no disco, e o Roberto cantaria as músicas que o Julio já tinha gravado. Só que esse projeto passou ali durante muitos anos e só ficou no projeto, não se falou mais nada, né? Se prometeu esse disco e até hoje nada. Acho que o Julio Iglesias até já se aposentou, né? E infelizmente os fãs que acompanham tanto o Roberto quanto o Julio, esse disco não saiu. Ali no ano de 87, mais ou menos, 1987, surgiu a ideia, foi falado, isso foi comentado, o Roberto comentou na época, o Julio comentou também, de fazer um disco cantando os dois juntos, né, um LP com os dois juntos, mas só ficou na promessa, infelizmente não tivemos esse disco, ok? Vamos parar por aqui. No próximo vídeo estarei comentando mais algumas coisas aí sobre a discografia do Roberto dos anos 80, ok? É isso aí, um forte abraço a todos, pode se inscrever, pode dar a sua curtida aí e até o próximo vídeo falando mais sobre a história discográfica do Rei Roberto Carlos, ok? Eu sou o Nando Carlos e aguarde o próximo vídeo, mais coisas legais aí para vocês do Rei, ok? Tá certo então.